Uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. Hoje nós estamos aqui num programa informal, com a presença do nosso amigo de longa data, Divaldinho Matos. Estamos aqui em sua casa, aqui no Lar Celina, Grupo Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Votuporanga, estado de São Paulo. Olá, Divaldinho, tudo bem? Como é que vão as coisas aqui no Lar Celina? Olha, Carlos, é uma alegria enorme participar desse momento sublime, porque eu fico fascinado quando temos a oportunidade de dialogar e principalmente recordarmos Francisco Cândido Xavier e o pai da mediunidade, o protótipo da mediunidade, Chico Xavier. E eu adoraria perguntar-lhe, porque salta à cabeça, um momento histórico, por exemplo, quando Chico Xavier estava peregrinando entre a favela, com um grande número de pessoas que o seguiam. Que ponto, que momento sublime ele estaria dando para nós uma mensagem? E qual a mensagem? Chico sempre frequentou a periferia das cidades, de Pedro Leopoldo, de Uberaba. Ele sempre procurou estar com os chamados filhos do Calvário, nos dando um verdadeiro exemplo de vivência do Evangelho e de aplicação da mensagem da doutrina espírita que se consubstancia no amai-vos uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Chico Xavier procurava levar a sua presença, que era de consolação e de esclarecimento, aos nossos irmãos mais necessitados, num exemplo extraordinário de vida. É assim que nós víamos Chico Xavier. Fosse a sombra do abacateiro, nas reuniões inesquecíveis de sábado à tarde, em Uberaba, fosse nas visitas que ele fazia aos rancenianos, na colônia Santa Marta, aos presos na cadeia pública de Uberaba, ou no Carandiru, em São Paulo, ou debaixo das pontes, em Pedro Leopoldo e Matozinhos, uma cidade próxima de Pedro Leopoldo. Enfim, Chico Xavier sempre foi um exemplo vivo da mensagem do Cristo. Carlos, é interessante também, me coloco uma recordação do momento histórico na mediunidade de Chico Xavier em relação a fazer a você, através, acredito eu, de algum espírito orientador, o convite para escrever livros com este que, sem sombra de dúvida, é extraordinário médium, nosso amigo Chico Xavier. Olha, Divaldinho, eu sempre procurava fazer anotações em torno da vida de Chico Xavier. Desde jovem, as lições de Chico Xavier sempre me interessaram muito e sempre me marcaram profundamente. E eu sempre entendi que aquelas palavras não deveriam ficar apenas comigo, eu deveria passá-las às demais pessoas. E foi assim que nós nos tornamos autor de mais de 30 obras biografando Chico Xavier. A Márcia, minha esposa, também escreveu diversos livros sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E, inclusive, ela escreveu um livro que não é tão conhecido assim, mas deveria ser mais conhecido e mais difundido, A Vida de Chico Xavier para as Crianças, um livro escrito por ela e endereçado à evangelização infantil. Durante muitos anos nós escrevemos no Jornal de Uberaba, a Flama Espírita. Mensalmente nós escrevíamos sobre as atividades de Chico Xavier. Atividades mediúnicas, atividades espirituais em geral, até que um dia Chico Xavier, nos visitando na empresa brasileira de Correios e Telégrafos,
onde eu trabalhei durante mais de 25 anos como cirurgião dentista dos Correios em Uberaba. Ele nos convidou para que nós publicássemos um livro em parceria, livro mediúnico em parceria. Mensagens de Emmanuel e de Irmão José. De Emmanuel, a princípio de Emmanuel e também de outros espíritos, certo. Por ele, André Luiz, Meimei e Albino Teixeira, e por nosso intermédio, Irmão José, Dr. Odilon Fernandes, também Albino Teixeira, Cassimiro Cunha, alguns poetas, tanto do lado da faculdade dele, quanto do nosso lado. E foi assim que nós publicamos, em 1984, o primeiro livro em parceria mediúnica, intitulado Fé. Esse título foi dado pelo próprio Emmanuel, que prefaciou a obra. Emmanuel prefaciou a obra através de Chico Xavier e, por nosso intermédio, o prefácio coube a Albino Teixeira, que foi um grande médium, um grande trabalhador da doutrina espírita. E totalizamos quantos livros em parceria com o Chico Xavier, o médium Francisco Xavier? Olha, Divaldinho, 10 livros em parceria mediúnica. O livro Fé foi o primeiro. Alguns desses livros foram editados pelo Ideal de São Paulo, certo. Instituto de Difusão Espírita, de Divulgação Espírita André Luiz. Outros 2 livros foram editados pelo ID de Araras, aqui também no estado de São Paulo, né? Instituto de Difusão Espírita, aqui de Araras. Na época, quem era diretor do ID era o Salvador Gentili. E foi assim que nós iniciamos o nosso caminho no campo da mediunidade psicográfica, na publicação de livros, propriamente dito, né? Publicamos 10 livros em regime de parceria mediúnica, mas ao mesmo tempo nós íamos dando sequência ao nosso trabalho biográfico. Por exemplo, Chico Xavier, Mediunidade e Coração, Chico Xavier, Mediunidade e Paz, Chico Xavier, Mediunidade e Luz, Chico Xavier, Mediunidade e Ação. É um patrimônio, né? Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, que talvez seja o mais conhecido, retratando aquelas reuniões de sábado, sábado à tarde, a partir das 14 horas, na periferia da cidade. Eu tive a oportunidade de vê-lo apontando os dados em pé, com um lápis à mão. Era uma felicidade ímpar, não? Deus me livre. Falar de Chico é uma coisa encantadora, não é? E eu coloco da seguinte forma, porque vem a baila, né? Eu não sou um orador do nosso país de sair muito, mas por onde vou, ouço um comentário aqui, outro acolá, que mediunidade não se deve ficar perguntando a alguns dados às famílias, que médium tem que ser adivinho. E eu aprendi com Kardec que médium não é adivinho, mas a sua experiência e com a experiência que eu vi e presenciei com Chico Xavier. Por exemplo, eu chegava lá na sexta-feira, tinha uma fila enorme e ele sentado a uma cadeira com palhinha até, uma prancheta à mão, uma caneta, uma assessora do lado, que eu não me lembro o nome, e aí as pessoas vinham uma a uma, falavam com ele, anotavam o nome, anotava alguns dados. Ele alguma vez disse à pessoa que estava vendo fulano, beltrano ou ciclano. Então eu sempre vi isso no Chico Xavier umas 7 vezes. Então onde está, para aqueles que não conhecem a doutrina ou não a estudam, como fica esse atendimento? Nós temos que atendê-los, ouvi-los, para que depois isso crie uma condição? Sim, Odivaldinho, nós sempre aprendemos com os nossos amigos espirituais e com o próprio Chico Xavier, Dr. Odilon Fernandes, que é um estudioso da mediunidade, que o médium é um parceiro. Médium é ser ajudante do mundo espiritual. Esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele começa com o médium que procura estabelecer sintonia. Como Chico Xavier dizia, o telefone toca de lá para cá, mas nós precisamos de ter ouvidos para atender. Perceber que o telefone está tocando e atender o telefonema, o chamado telefônico, atender e ter discernimento,
para compreender o assunto que está sendo tratado. Então, o médium, dentro deste assunto da passividade mediúnica, ele tem um papel ativo. Ele não é completamente passivo. Os espíritos não, vamos dizer, não o tomam como se um obsessor o tomasse num caso de possessão, levando até a uma perturbação. O que existe é um processo de parceria, no qual o médium, de maneira consciente e responsável, procura colaborar com o mundo espiritual, assim como o mundo espiritual está colaborando, não com o médium, mas ele está colaborando com a mensagem da imortalidade. Estão unindo esforços em prol da comunicação para que a mensagem da imortalidade continue sendo divulgada e que através daquela mensagem, daquele intercâmbio para o qual o médium necessita se preparar, ele precisa de estudar, ele precisa de ter recolhimento, ele precisa ter discernimento, ele precisa de oferecer algo no campo da sintonia, porque se nós não oferecermos algo no campo da sintonia, este contato, esta conexão espírito e médium fica muito mais difícil. É uma situação muito mais difícil, mais penosa. E o médium não é adivinho, não é? Não, o médium não é um mágico. É um mágico. Ele não tira coelho da cartola. Da cartola. Por exemplo, Allan Kardec, no campo da xenoglacia ou da mediunidade poliglota. Allan Kardec nos diz o seguinte: os espíritos disseram através de Allan Kardec, não é? Que um espírito ele pode se comunicar através de um médium que não tenha conhecimento daquele idioma. Vamos supor, um espírito, ele vem se comunicar por meu intermédio, escrevendo na língua inglesa. Pode ser, se eu tiver no meu inconsciente, nos meus registros, algum conhecimento, pode ser que o espírito encontre mais facilidade para escrever em inglês. Mas, na maioria das vezes, eu tenho que estudar o idioma. Eu tenho que estudar o idioma, assim como o médium precisa estudar mediunidade. Se fosse assim, ninguém precisaria estudar mediunidade. Ninguém precisaria estudar absolutamente nada, porque os espíritos chegariam, viriam e falariam a respeito de tudo. No entanto, o que os espíritos pedem? Eles pedem para que nós estudemos, para que nós facilitemos esse contato com o mundo espiritual. E quando o médium não estuda, ele dificulta o intercâmbio, e às vezes até impossibilita o intercâmbio mediúnico. Estamos aqui de volta com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior, e hoje tendo a alegria de conversarmos aqui com o Divaldinho Matos, de Votuporanga, muito conhecido no Brasil, orador que também viaja por diversos países, principalmente pela Europa, Portugal. Ô, Divaldinho, quantas vezes você já esteve em Portugal? 23 anos viajando, 4 vezes ao ano. 4 vezes ao ano? 4 vezes ao já ano. percorreu praticamente todos os centros espíritas de Portugal? Já tive a felicidade de criar muitos amigos e rever corações inesquecíveis. Já esteve também na Colômbia? Na Colômbia, na Alemanha, Luxemburgo, em Milano, na Espanha. Quem deve tem que correr atrás do prejuízo, não é? Como você viaja o país inteiro. E falando nisto, meus amigos, eu fico pensando, eu sou solteirão encalhado, mas eu perguntaria ao médium como é gerenciar 200 livros, 50 anos de mediunidade, 2 filhos, casado e com 3 netos. Como é isto? Como eu conseguiria chegar dentro desse âmbito? Eu acho que é muito complicado. E pergunto a você, é complicado ou os espíritos favorecem o trabalho de quem está no matrimônio? Divaldinho, sinceramente, para mim, não foi complicado. Não foi e não está sendo, porque eu tive a felicidade de casar com a Márcia de família espírita. Meu sogro
espírita, minha sogra espírita. Inclusive, meu sogro, muito amigo de Chico Xavier, ele e o pai dele, Joaquim Cassiano, que criaram condições também, com Valdo Vieira. O Joaquim Cassiano era avô da Márcia. Avô da Márcia. Era famoso em Uberaba. Médium, receitista, médium de cura, que lidava com a obsessão como ninguém, e foi um dos fundadores do Centro Espírita Vicente de Paula, em Uberaba, uma das casas mais antigas de Uberaba. E não apenas fundou o Centro Espírita Vicente de Paula, mas também orientou a fundação de muitos centros espíritas em Uberaba e na zona rural, nas fazendas, nos sítios ao redor da cidade. Ele era contemporâneo do João de Urzedo, no Capão da Onça, hoje uma cidade chamada Rufinópolis. O João de Urzedo era um médium cego que fundou um dos primeiros sanatórios espíritas do Brasil, lá na casinha dele, que junto com o Sanatório Espírita de Uberaba, com o Bairral de Itapira, o trabalho de João de Urzedo, que não pode ser esquecido, no Capão da Onça, chamado Capão da Onça. Então não foi difícil conciliar, não. O mais difícil, Divaldinho, eu vou dizer, é conciliar as opiniões contraditórias que partem dos próprios espíritas. Isso é muito difícil. Se você não colocar um pouco de lado as opiniões contraditórias, as críticas, às vezes as observações descaridosas, você não consegue levar adiante. Mas graças a Deus eu consegui levar adiante, com mais de 40 anos de casado. Eu me casei em 1976. Maravilha. 2 filhos, 3 netas, e sempre também dando amparo à minha mãe, que ficou viúva, Dona Maria Odete Prata, que era católica, mas que compreendia a nossa dedicação à doutrina. Trabalhei durante muitos anos como dentista na Prefeitura Municipal, na CAPEM, eu trabalhei como dentista, licionei no Colégio Dr. José Ferreira de Uberaba, nos Correios eu trabalhei como dentista durante mais de 25 anos, tinha o meu consultório particular durante muitos anos na Rua Major Eustáquio, mas o tempinho que nos sobrava nós dedicávamos à espiritualidade, à mediunidade, às reuniões espíritas, à Casa Espírita Bittencourt Sampaio. Eu comecei lá frequentando a Mocidade Espírita, estou lá até hoje na Casa Espírita. Olha, você que me ouve, que nós aqui estamos reunidos no programa, aproveitando a estada do Carlos Bacelli em a instituição em que nós todos aqui trabalhamos, em matéria de mediunidade, em todo lugar que vou e fora do nosso país, mediunidade eu a vejo de uma beleza ímpar, tratada através de você médium, sem bajulação nenhuma, mas é um instrumento, e o Dr. Odilon tem feito belíssimo trabalho em auxiliar-nos no campo da mediunidade. De onde vem essa experiência Odilon e médium Carlos Bacelli? Qual é a parceria de Chico Xavier dentro desse âmbito? Olha, Divaldinho, o primeiro livro que nós publicamos do Dr. Odilon Fernandes foi o Mediunidade e Doutrina. Este livro foi publicado pelo ID de Araras, prefaciado por Emmanuel, um prefácio extraordinário. Eu não solicitei o prefácio a Chico Xavier, eu mostrei o livro a ele numa quarta-feira, porque eu e a Márcia visitávamos Chico Xavier toda quarta-feira à noite, a partir das 20 horas ele nos esperava. E nós ficávamos com ele até meia-noite, 1h da manhã, trabalhando, conversando. E eu levei o livro do Dr. Odilon para ele, constituído apenas de 20 capítulos, um livro relativamente fino. Eu levei para ele para saber se compensava editar o livro. Eu falei, Chico, será que compensa editar este livro? Ele falou, meu filho, deixa esse material comigo, na próxima semana nós conversamos. E na outra semana, eu já havia até praticamente me esquecido do fato, achei que o livro não compensava ser editado. Quando ele sai de uma salinha, ele vem da salinha com um livro debaixo do braço e uma folha com o prefácio de Emmanuel. E me entrega o prefácio de Emmanuel, e diz, está aqui, meu filho, Emmanuel escrevendo o prefácio do livro.
e nos falou muita coisa em torno desse livro, que foi o primeiro que o Dr. Odilon publicou por nosso intermédio, Mediunidade e Doutrina. Então, para nós termos uma síntese do trabalho, todo médium que tem uma disciplina, né, ou é organizado, ele pode produzir, né, porque vemos você aí com 200 livros, 50 anos de mediunidade, que agora em abril é isto, né? Agora, neste primeiro semestre deste e temos ano, um livro também lançado que é Caravelas do Cristo. Caravelas do Cristo. É o de número 200. Isso. Livro de autoria do Dr. Inácio Ferreira. É o livro de número 200. Você veja bem, quando nós publicamos lá atrás o primeiro livro, eu não imaginava que nós continuaríamos caminhando, produzindo, né? Mas eu me recordo de Chico Xavier. Quando ele nos convidou, foi até os Correios, onde eu estava trabalhando, uma manhã, chegou de inesperado e falou assim: Bacelli, estou aqui para convidar você para publicar um livro de parceria. Emanuel está pedindo que você separe algumas mensagens, porque ele vai organizar o livro. Você está disposto? Ele me perguntou. Você está disposto a receber as pedradas? Eu me lembro até hoje da pergunta feita por ele. E eu, ingenuamente, respondi que estava disposto, é claro, porque a gente estava disposto a tudo para ficar ao lado de Chico Xavier. Mas você disse uma coisa aí muito interessante, esta questão da disciplina. Essa questão da disciplina de tempo, disciplina de horário, eu também aprendi muito com Chico Xavier. E esses livros só puderam ser escritos porque eu criei uma disciplina assim. Eu levanto todos os dias às 4:30 da manhã. Todos os dias, invariavelmente. Há muitos e muitos anos. Me levanto às 4:30 da manhã, vou para o Lar Espírita Pedro e Paulo, ainda é noite, está escuro. Lá eu tomo um café rápido, um prato de mingau de fubá. Que maravilha! Um cafezinho, subo lá para o escritório dentro da instituição, porque nenhum desses livros foi recebido em minha casa. Todos eles recebidos nas casas espíritas. E ali no Lar Espírita Pedro e Paulo, nós trabalhamos com os espíritos até praticamente 7 horas. Depois das 7 às 8 horas, nós vamos fazer a revisão das páginas recebidas. Bem, então este é o nosso papo inicial com o nosso amigo Edivaldinho Matos, né, no programa que está sendo apresentado nesta semana. O tempo é relativamente curto, mas convidamos você para que esteja conosco, porque no próximo programa daremos sequência a esse diálogo com nosso irmão Edivaldinho. Até lá, muita paz. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e a nossa gratidão pelo seu prestígio, pela sua audiência, acompanhando o nosso programa e, de resto, a programação da TV Mundo Maior. Novamente, aqui estamos na casa do nosso amigo Edivaldinho Matos, presidente do Larcelina, presidente do Grupo Espírita Maria de Nazaré, uma casa com diversas departamentos, né, assistenciais e doutrinários. Estamos aqui com o nosso amigo de longa data, mais de 50 anos. E aí, Edivaldinho, como vai? Tudo bem? É uma alegria estar aqui com você. Ótimo, a alegria é sempre nossa. É um desfrutar de momentos inesquecíveis, né? Eu fico muito feliz com a sua presença, a dos amigos que o acompanham e também dos guias que também aqui aportam-se a essa residência, a instituição, enchendo de muita alegria as nossas vidas. Mas eu estava lembrando da sua primeira estada em Portugal e soube que você lá psicografou mensagens de entes queridos. E para os portugueses que viram através de vídeos e ouviram só alguns médiuns fazendo mensagens apenas para alguns familiares do seu clã de intimidade, o que representou para você como médium levar através da mediunidade este consolo da mensagem dos desencarnados a familiares em desespero?
E Waldinho, foi uma experiência muito gratificante. Chico Xavier dizia que quando ele recebia uma mensagem de um familiar desencarnado endereçada a uma família e que ele sentia que aquela família tinha sido consolada, ele se sentia muito gratificado, um conforto espiritual muito grande, como ele tivesse cumprido o seu dever na mediunidade com os espíritos. Numa de nossas viagens a Portugal, realmente nós realizamos diversas sessões de psicografia, sessões públicas. Em diversos centros espíritas de Portugal, nós tivemos oportunidade de psicografar. Foi uma experiência muito gratificante, embora, por outro lado, não deixe de ser também desgastante, porque não estamos psicografando no nosso ambiente, com a nossa equipe de colaboradores, porque o médium necessita de uma equipe de colaboradores cuidando da disciplina, cuidando para que nenhum transtorno ocorra durante a reunião. Ele precisa de um grupo de sustentação para estar comentando o Evangelho, discorrendo sobre o Evangelho, para que ele tenha confiança e se entregue ao transe, porque durante o transe, o médium, vamos dizer, ele não está ali controlando a situação, ele está por conta do espírito que está escrevendo, então ele precisa de contar com uma retaguarda. Mas graças a Deus correu tudo muito bem e foi ótimo. Carlos, eu tive a felicidade de estar com a família do Paulininho Garcia e quando ouvi o relato do senhor Paulino, pai de Paulininho. E aquele homem é de um magnetismo impressionante, uma alma linda. E ele contou-me que, estando pela vez primeira com você, obviamente já teriam estado com Chico Xavier, se não falha a memória, mas ele relata que você fez menção a alguns espíritos que ali estavam e ele ficou impressionado porque, para ele, todos estavam mortos. Como é que poderiam estar ali? Ele também era católico, apostólico romano, com uma família inteira. E naquele exato momento eu fiquei super emocionado e vinham as lágrimas, porque ele me disse assim: Divaldim, quando ele pronunciou isto, uma mão invisível dentro do cômodo tirou-me do suicídio, porque matar-me-ia aquela noite. Eu me recordo muito da primeira visita do Sr. Paulino, Dona Eurides, à nossa casa no Lar Espírita Pedro e Paulo, procurando uma mensagem do Paulino Garcia, do Paulininho, não é? E ele estava presente, o Paulininho, o espírito de Paulininho presente, com o Dr. Odilon Fernandes e Dona Francisca. Eu pude enxergar, divisar o espírito dela presente, e quando nós perguntamos de quem se tratava, ele realmente ficou muito emocionado, porque, ao que nos parece, era a mãe dele, e estava acompanhando o Paulino Garcia, não é? E o Paulino deu uma mensagem muito bonita, e ali ele começou uma amizade linda com o Dr. Odilon Fernandes, e escreveu diversos livros por nosso intermédio, livros muito bons, com os quais eu aprendi e aprendo muito. Ele começou escrevendo, inclusive editados pela Didier. Pela Didier. Departamento aqui de sua casa, em Votuporanga, né? Editora Didier, que nós fundamos juntos. O grupo de Votuporanga com o grupo de Uberaba. E depois a Didier se transferiu para Votuporanga, uma questão de logística, e nós fundamos, depois de alguns anos também, a LEP, não é? A Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Mas foi uma experiência maravilhosa, e graças a essas duas editoras, não é? E outras editoras, porque várias editoras de Waldinho editam nossos livros. Nós temos livro editado até em Portugal, não é? Com os direitos autorais cedidos. Com o senhor Orlando, não é? Em Algés. Em Algés, em Algés, temos um em Braga, que eles tomaram a iniciativa de editar, sobre Fernando de Lacerda. Que maravilha! Reunindo 2 artigos. Um artigo escrito pelo Hermínio Miranda, já desencarnado,
e um artigo escrito por nós apontando o Fernando de Lacerda, grande médium, como sendo precursor de Chico Xavier, porque extraordinariamente ele era um médium fantástico, o Fernando de Lacerda. Que morreu no Brasil, não? Sim, ele veio a desencarnar no Brasil. Para o Brasil e desencarnou aqui, porque lá ele estava sendo perseguido. Quando começou lá a questão da ditadura, ele veio para o Brasil. Mas nós temos livros editados pela Ideal, temos livros editados pelo ID, temos livros editados também pelo Vinha de Luz. Nós temos livros entregues a diversas editoras, e não somente a Didier e a LEP. Outros. E dentro desse aspecto, existem alguns livros também traduzidos para o inglês, se eu não falha a memória, e tem o italiano também. Inglês, francês, para o espanhol, para o italiano, diversos livros já foram vertidos. O ABC da Mediunidade, do Odilon Fernandes, A Fé Transporta Montanhas, de Maria Máxima, o Evangelho de Chico Xavier, também de nossa autoria, vários livros para o italiano. Gostaríamos de lembrar que também temos livro publicado pela Boa Nova de Cantanduva, um livro do Dr. Odilon Fernandes, muito interessante, Mediunidade e Sexualidade, com base em perguntas e respostas, perguntas endereçadas ao Dr. Odilon Fernandes e respondidas por ele neste campo da sexualidade que nos interessa muito. Marcelo, dois fatos que lhe marcaram muito com Chico Xavier, dois fatos, dois acontecimentos, seja ele em qual ordem for, tanto na obra social quanto na mediunidade, ou uma ideia lançada, ou um fato ocorrido à mesa mediúnica nos longos 30 e tantos anos de vivência com Chico Xavier. Valdinho, foram vários os fatos, porque cada reunião com Chico Xavier, como você gosta de empregar essa palavra, era uma reunião inusitada, era uma coisa nova, não é? Sem dúvida alguma, essa visita que ele nos fez, nos convidando para publicar livros, marcou-lhe a vida. Em parceria com ele, sem dúvida. E, de resto, quando ele nos apoiava, por exemplo, quando meu pai desencarnou, eu conhecia Chico Xavier de pouco. Já era espírita, mas não fazia muito que eu estava frequentando assiduamente a Comunhão Espírita Cristã. Eu fui secretário da Comunhão Espírita Cristã, dirigi reuniões, a Dalva Borges, que era presidente. Depois da fundação, né, obviamente. Sim, depois da fundação. A Dalva Borges, às vezes precisava ir embora para casa mais cedo e me deixava ao lado de Chico Xavier. Nós temos fotos, naquele tempo era preto e branco, ali ao lado de Chico Xavier. E quando meu pai desencarnou, Chico esteve na minha casa à noite e foi lá conversar com a minha mãe, confortar minha mãe católica, a família toda católica. E naquele dia ele me chamou no meu quarto, e foi caminhando para o meu quarto, sem saber qual era o meu quarto. Ele entrou no meu quarto e tirou um dinheiro do bolso, pedindo que eu aceitasse. Eu não quis aceitar. Ele falou, não, você deve aceitar. E ele pagou o enterro de meu pai. Então eu não posso esquecer esses fatos, não é? E Chico Xavier deixou tanta luz na minha casa, tanto conforto para minha mãe, e daquele dia em diante, minha mãe, que era católica, ela começou a dizer assim, Chico Xavier é o santo da minha devoção. Olha, que coisa linda. Mas nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltaremos logo em seguida. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Mediunidade hoje, conversando aqui com Divaldinho Matos. Chico Xavier era Chico Xavier, né, Divaldinho? Você sabe. Falando nele, eu acho que desencarnaria. Qual a sensação que você teve, mas, dona Márcia, a entrada dele na sua residência, na intimidade do seu lar, recebê-lo e os meninos ali? O que aconteceu naquele momento? Olha, ele foi nosso padrinho de casamento.
não é? Eu não sabia disso. Foi nosso padrinho de casamento. Ora, vejam só. Ele levantou da cama. Não sabia. Ele levantou da cama. Ele tinha sofrido o primeiro infarto. Em 1976, chegou palidíssimo, abatido, coitado, andando com dificuldade, mas foi à cerimônia e me deu um relógio de presente, um despertador, um relógio muito bonito, disse que era para marcar os nossos minutos de felicidade. E eu não me esqueço disso nunca, da visita de Chico Xavier à nossa casa. Foi a primeira vez. E depois, quando os meninos iam nascendo, né? Tiago fazia o aniversário, Chico Xavier ia nos aniversários. Às vezes aparecia à noite, de inesperado, ia de táxi. Ou às vezes ia levado pelo Eurípides, que o levava e depois o buscava. Ele marcava horário. Ó, Eurípides, a tal hora você passa aqui para me buscar. E ficávamos, eu, Márcia e ele, conversando sobre os mais diferentes assuntos. E quando o Chico chegava em nossa casa, a gente mandava chamar o seu Joaquim Cassiano, mandava chamar o Zé Tomás, o meu sogro, que morava perto. Íamos para ali, fazíamos uma reunião e começávamos a conversar. Falando em Joaquim Cassiano, ele reza a história que ele ia receber passe com Joaquim Cassiano. Tomava, Chico tomava passe com Joaquim Cassiano. E olha, Antusa, Dona Fifina, tomava passes. Dona Fifina, uma mulher extraordinária, morava na periferia, cabeça branquinha. Ia dar passe porque o Chico gostava de tomar passe. Muita gente acha que ele não precisava tomar passe. Ele tomava passe todo dia. Um dia nós chegamos à casa do Chico, eu e Márcia. Ele estava acamado, estava doente. E nós insistimos com ele, eu e Márcia e Dona Enói, para que ele chamasse o médico, o doutor José Geraldo, sobrinho dele, ou chamasse o doutor Eurípides Tan Vieira, porque ele não estava se sentindo bem. E ele não queria que o médico fosse chamado, não é? Ele falou assim, já que vocês estão insistindo tanto, então está bem, chamem o médico. Mas primeiro eu quero o remédio da minha fé, vocês me deem um passe. Que maravilha, hein? Então eu, Márcia e Dona Enói transmitimos um passe nele. Aí ele consentiu que o médico fosse chamado. Um momento histórico, hein? Partindo ainda desse momento da visita à sua residência, qual a surpresa da visita dele no Bittencourt Sampaio? Ah, sim, foi... Nossa Senhora! Olha, ele praticamente se convidou para ir ao Bittencourt Sampaio, porque eu me lembro, o Bittencourt Sampaio estava fazendo 25 anos, não é? Hoje o Bittencourt Sampaio está com quase 60 anos, o Bittencourt estava fazendo 25 anos, foi fundado em 1961, portanto ele esteve no Bittencourt Sampaio, fazendo 25 anos, em 1986 foi que Chico Xavier esteve lá. Mas foi de inesperado? Ele avisou, o seu Ícar nos telefonou, o seu Ícar Batista, esposo de Dona Zilda, casal amigo dele durante muitos anos, o seu Ícar nos telefonou e disse assim, Bacelli, o Chico vai atender o convite para ir lá nos 25 anos do Bittencourt Sampaio. Agora mesmo ele está lá no centro. Avisou na véspera, para chegar de surpresa e não juntar a multidão, né? Aí ficamos só, ele não gostava que juntasse muita gente, aí ficamos nós ali. E ele fez uma preleção belíssima sobre mediunidade. Isso não foi gravado, né? Infelizmente não foi gravado. Inusitado. Na época a gente não tinha dinheiro nem para comprar gravador, né, Divani? Sabe que se eu soubesse que ele iria, eu teria que tomar um Isordil para o coração. Eu teria um ataque fulminante, não é possível. Agora eu quero fazer a pergunta, como é que nasceu a ideia de fundar esse grupo, vocês três? Luiz Antônio Ferraz, aqui também na residência da nossa querida Isabel, esse trio, né? Como é que nasceu a ideia A necessidade de enfermos que o Divaldinho assistia na periferia da nossa cidade, em outro bairro, e eles foram transferidos para cá por um prefeito, João Antônio Nussi, e eles iam ao banco, dizendo que estavam com fome, que não tinham remédio. E aí, então, dentro da possibilidade que tinha, né, como solteiro, eu vim para cá, para fazer um barracão. E aí começou Maria de Nazaré. Você estava com quantos anos? 26 aninhos. 26 aninhos. Hoje com 64. Luiz Antônio com quantos anos? Tinha 18. E a Isabel? 69.
Não. Ela tinha quantos anos? Não, eu estava com 26, ela tinha 27. Ela tinha 27. 27 e o aninhos. Luiz Antônio com 18, 18 né? aninhos. E que beleza essa amizade até hoje, tocando a obra. Os dois eram neófitos, né? Os demais companheiros eram neófitos. E aí foi nascendo. E como é que você também foi ter com Chico Xavier? Eu conheci Chico Xavier, eu tinha 10 anos de idade, 10. 10 anos. Eu o vi de longe, não podíamos aproximar, porque ele estava em uma reunião, um tio Arnaldo de Belo Horizonte levou-me lá. E eu vi aquele homem de longe. E ao vê-lo, fiquei enamorado. Voltei para cá e aos 16 anos, uma tia, irmã de meu pai, deu-me o Evangelho segundo o Espiritismo. Ao ler o livro, fiquei mais apaixonado ainda e tinha até uma tremura interior. Eu achava à época que eu estava tendo um achaque, ou sei lá o quê, porque eu tremia quando vi o Evangelho. E ao pegar o Evangelho, eu fiquei tão encantado que fui ao centro, caminho de Damasco. Mas você escreveu também um livro sobre Chico Xavier. Você também biografou. Amigos de Chico Xavier. Não, eu fui ajudado porque eu não sou escritor. Em Pedro Leopoldo. Mas na verdade eu não sou escritor. Eu fui ajudado por amigos. Mas você fez uma pesquisa muito interessante. A obra não pertence totalmente ao Divaldinho, é apenas um insight, né? E os amigos colaboraram porque eu não tenho cultura para isso. Mas o livro Chico Xavier em Pedro Leopoldo é muito interessante. É interessantíssimo, muito bonito. Eu gosto muito. E uma faceta, né? Chico Xavier é extraordinário. Nós não temos no movimento espírita ninguém que se assemelhe a Chico Xavier. E nós estamos justamente hoje em sua casa, dia 2 de abril. Aniversário de Chico. Aniversário de Chico Xavier. Estaria completando 109 anos. 109 anos de idade. Incrível, não? E ele deixou-nos uma marca impressionante, né? Uma saudade imensa, imensa. E depois dessa parceria mediúnica nossa com ele, em que publicamos 10 livros, 10 livros, nós pudemos então seguir o nosso caminho, como a gente diz, né? Solo, né? Solo. E dentro dessa parceria também, você teve a felicidade de psicografar ao lado dele várias mensagens. Eu tive a felicidade de ouvi-las, você lendo lá. Olha, quando... o Chico era um homem extraordinário. Quando eu psicografei pela primeira vez na mesa do Grupo Espírita da Prece, né? Foi a convite dele, a mesa do Grupo Espírita da Prece, uma mensagem de Irmão José, que é o coordenador espiritual de nossa obra. Irmão José é o coordenador de toda a nossa atividade mediúnica, não é? Ele que coordena o trabalho de Dr. Odilon, de Dr. Inácio, de Passa pelo crivo dele. Passa pelo crivo dele. Alexandre de Jesus é Irmão José. Quando eu terminei de ler a mensagem, no final da reunião, ele nos disse assim: Bacelli, quando você estava lendo a mensagem de Irmão José, eu pensei comigo, eu já ouvi esta voz. Aí depois ele nos disse que o Irmão José, que estava se comunicando por nosso intermédio, era o mesmo que se comunicava através de Dona Maria Modesto Cravo. Ah, mas que coisa linda! Dona Maria Modesto Cravo, que foi a construtora do Sanatório Espírita de Uberaba, uma dama do Espiritismo, e que se tornou espírita através de Eurípides Barçanufo, em Sacramento. Outro patrimônio, né? Um outro patrimônio. E nesse ínterim, Chico Xavier foi a Pedro Leopoldo, e quando voltou de Pedro Leopoldo, ele falou comigo assim: Bacelli, eu trouxe um presente para você, de Pedro Leopoldo. Eu fui olhar lá nos meus guardados, porque ele tinha ainda muita coisa em Pedro Leopoldo, né? Ele trouxe um número de A Flama Espírita, quase que desmanchando, mas com aquele cuidado dele, ele enrolou num papel branco assim, falou assim: olha aqui, Bacelli, trouxe para você, aqui tem uma mensagem de Irmão José, pela psicofonia de Dona Maria Modesto Cravo. Eu tenho guardado até hoje, até hoje. E do Irmão José também se manifestava como Irmão José ou José? Às vezes José, na maioria das vezes José, algumas vezes Irmão José, e se manifestava pela psicofonia, pela incorporação,
que era a faculdade predominante de Dona Modesta. Em Dona Modesta, né? Embora ela fosse também médium receitista, médium de psicografia, clarividente, clareaudiente, recebesse Dr. Bezerra também, com muita propriedade, Eurípides Barçanufo, com muita propriedade, o Dr. Inácio me dizia que entabolava com os espíritos inesquecíveis diálogos. Ele conversava com Ernesto Bozano, através de Dona Maria Modesto Cravo, com os irmãos Pierre e Paul Janet, que maravilha! Que eram psiquiatras famosos. Psiquiatras famosos vinham conversar com ele. Olha que valor, Dona Maria Modesto, hein? Extraordinário o valor de Dona Maria Modesto. É uma dama, né? Uma dama. E além da beleza física, a beleza espiritual. Chico tinha por ela um grande respeito, como também ele a conheceu, participava das reuniões, como também conheceu o doutor Inácio Ferreira. Sim. E visitava o sanatório, conheceu o doutor Odilon, o professor Chaves, aquela turma toda do espiritismo inicial em Uberaba. E Valdir, mas nosso tempo está esgotado, infelizmente. Que pena, é uma tristeza, mas não faltará oportunidade. Você voltando, nós teremos outros diálogos. Teremos sequência. Vamos fazer um colóquio. Vamos fazer um maravilhoso. Colóquio. Agradecemos os nossos companheiros, aqueles que nos acompanham. Muita paz e até o nosso próximo programa.